noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Obrigado, presbítero Moisés, e ao conselho, pelo honroso convite de passar esses dias aqui. Eu fui ordenado pastor no dia 6 de janeiro de 1979, era um domingo, e no sábado seguinte tivemos uma reunião do Sínodo Centro-Oeste Paulista aqui em Tupã. O Sínodo Centro-Oeste pegava de Botucatu até Araçatuba, na Paulista, e de Ourinhos até Presidente Venceslau, na Sorocabana. E naquela reunião, eu, pastor Wilson Devidé, que era pastor em Araçatuba na época, e o pastor Noidi, que era pastor em Tupã, fomos nomeados os coordenadores dos encontros sinodais de juventude. E trabalhamos juntos muitos anos, e por conta disso, nossas famílias se uniram, fazíamos as reuniões preparatórias dos congressos. Em Prudente foi em torno de 600 jovens, hospedamos numa universidade. Em Ourinhos foi nas instalações onde põe exposição de gado, né? Em Santa Cruz do Rio Pardo, no ginásio de esportes. Aí nós vimos que o pessoal estava sofrendo muito com essas hospedagens não muito boas. Decidimos diminuir a quantidade e levamos os nossos encontros para Panorama, no acampamento da Igreja Holiness, 250 pessoas, mas com uma qualidade melhor, não é? Eu não sei se além da Adriana, né, tem mais alguém sobrevivente daquela época? Quanto dinossauro sobreviveu, louvado seja Deus, né? Que coisa boa. Então, desses 43 anos, 34 na IPI Central de Presidente Prudente, eu me jubilei. Você sabe o que é um pastor jubilado? Pastor jubilado vive de júbilo, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eu me jubilei há 10 anos, mas não parei de servir a Deus. Sou pastor voluntário em 2 igrejas pequenas em nossa cidade e acabei indo para uma experiência que eu não esperava. Me tornei professor universitário do curso de Teologia na Unicesumar, uma universidade baseada em Maringá, mas que tem polos em vários pontos do Brasil, em torno aí de 1000 polos, alguns fora do país, 500 mil alunos. Então eu tenho trabalhado lá como parte do meu ministério. Quando eu fui para lá, o professor Wilson Matos, reitor da universidade, presbítero da nossa segunda igreja, me obrigou a fazer o tal do mestrado, né? Quem mexe com universidade sabe essas demandas. Então eu fiz o mestrado, apresentei a dissertação, foi aprovada, e os doutores sugeriram a publicação. Então virou esse livro, A Ecologia e o Ministério da Reconciliação. O que a gente trabalha aqui? A ideia de que, desde a criação, Deus formou conosco uma parceria com o ser humano para cuidar do jardim dele. 2 verbos em especial se destacaram lá: domine sobre tudo que há na terra e debaixo da terra. E o homem tem dominado. A ciência se multiplica, que é uma maravilha. O segundo verbo, que é cuidar, e pode ter a tradução também de manter o equilíbrio, este tem sido o problema. Tanto é que nós temos uma reunião internacional acontecendo agora lá no Egito, pensando nos desmandos que o ser humano cometeu na natureza, o que pode ser feito agora para resolver o problema. Agora, quando o pecado entrou na história humana, Deus não tirou do ser humano este mandato, chamado mandato cultural. Ele continuou sob a responsabilidade do ser humano. E aí, Cristo vem, paga todo o preço do pecado, e na linda linguagem do apóstolo Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo já reconciliou, consertou tudo que o pecado estragou, e nos deu, a mim e a você, a igreja, o ministério da reconciliação. Então cabe a nós trabalhar, cuidar do jardim de Deus da melhor maneira possível. Não tem nada a ver com ideologia política, isso aqui é Bíblia, no sentido de que a natureza geme aguardando o dia da redenção, né? E se você prestar atenção, a Bíblia começa com Gênesis
e termina em Apocalipse. Desculpe, a Bíblia começa em Gênesis com terra e termina em Apocalipse com nova terra e não outra terra. Este planeta Deus não vai jogar fora. Pode haver uma destruição lá, que o apóstolo Pedro profetizou, mas Deus não joga fora o que Ele criou. Então, esse livro trata desta responsabilidade que nós temos. A gente sabe que o governo tem que fazer isso, mas ele não vai fazer sozinho. Nós podemos fazer em nossas casas, separando o lixo, por exemplo, o que é reciclável, o que não é, já começa em casa isso, e esperamos que outras medidas sejam tomadas para que tenhamos um ecossistema mais equilibrado. Caso você queira adquirir o livro, nós temos lá, alguém está nos ajudando nisso, pode pagar com Pix. Eu tomei a informação de que você vai comprar o livro, passado um tempo você vai deixar lá na sua biblioteca, ele vai começar a pegar poeira. Aí o melhor é vender no sebo, não é? E eu fiquei sabendo que se você levar o seu livro no sebo, com o autógrafo do autor, parece que eles pagam mais. Então eu dou um autógrafo para você futuramente recuperar parte do seu investimento, tá bom? E assim você poderá se aprofundar neste assunto. O tema deste mês que os pastores estão trabalhando é uma igreja para um novo tempo. Eu participei do culto domingo passado, né? Lá em casa, sabendo que eu vinha para cá, deixa eu ver como é que é o esquema lá. E aí então Deus tocou meu coração para repartir algumas experiências ou lições de uma igreja muito pouco estudada e conhecida na Bíblia, que é a igreja de Damasco. Quando a igreja nasce em Jerusalém, e antes disso Jesus usou a palavra igreja ou eclesia na língua grega, essa palavra Jesus não inventou, ela já existia na língua grega. Literalmente significa os chamados para fora. Como é que é isso? As cidades eram muradas por questão de segurança. Havia uma porta principal. Do lado de fora da porta principal, sentavam-se os anciãos. A esse grupo de anciãos dava-se o nome de igreja. Eles foram chamados para fora, mas para cuidar das coisas de dentro. Olha que bonito. Jesus usou essa figura muito legal. Nós somos chamados para Ele, para viver com novos valores, com os valores do reino de Deus, para influenciar a cidade que na maioria das vezes está debaixo do reino das trevas. Então é nessa demanda que nós estamos incluídos. Aí, dia de Pentecostes, a igreja nasce com a descida do Espírito Santo. E muita gente acha que a igreja primitiva não tinha problema, que era uma beleza. Eu já vi trabalhos, alunos fazendo, nós precisamos voltar à igreja primitiva. Ah, é? Tudo bem, voltar às qualidades é uma boa, mas tinha problema, né? Você vai, por exemplo, para a igreja da Galácia, eles passaram do evangelho e foram para outros. A igreja dos Tessalonicenses, o pessoal não queria trabalhar. Aí você vai para o Apocalipse, eu gosto de fazer uma conta redonda. Se o Pentecoste foi no ano 30 depois de Cristo, e João escreve o Apocalipse no ano 90, você tem 60 anos de espaço. Qual é a fotografia da igreja em Apocalipse? Você começa no capítulo 2, Jesus falando com a igreja de Éfeso: tenho a teu favor que você está enfrentando os homens maus, mas tenho contra ti, porque você perdeu o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E assim vai ser, meus irmãos. Tenho a teu favor e tenho contra ti. Não há igreja perfeita. Não há igreja perfeita. A igreja é um grande hospital, frequentada por pessoas que sabem que tem uma doença chamada pecado, mas que já encontraram um remédio chamado Jesus Cristo. E aí por que a gente vem ao culto? Por que a gente vem à igreja? Para receber uma vacina, para receber uma alimentação, para receber um alimento, para poder continuar crendo no Senhor e experimentando as suas bênçãos ao longo da nossa vida. E outras igrejas também deram seus problemas. Eu gosto de falar sempre da igreja que deu mais problema no Novo Testamento, que é a igreja dos corintianos, né? Quem nasce em Corinto é corintiano. Aquela igreja deu trabalho. O apóstolo Paulo, que a plantou, sofreu demais lá. Precisou chamar aquela igreja que eles eram carnais, não podia dar um alimento sólido. Na Santa Ceia tinha irmão que saía bêbado, brigavam por causa de dom espiritual. Mas
Que beleza, ela tinha qualidades também, não é? E uma das qualidades é que quando o apóstolo começa a sua carta, ele começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que há em Corinto. Você já percebeu para quem que eu torço, né? É um sofrimento. Esse ano não está fácil, é um sufoco. Mas, para não dizer que a gente vai passar em branco esse ano, ontem, o meu glorioso Santos Futebol Clube ganhou a taça do campeonato sub-20 em cima do Corinthians. Pronto, valeu o ano inteiro. Brasileirão, Libertadores, não é nada. Nós conseguimos pegar um título. Eu sei que o palmeirense está aí cansado de erguer taça, né? Outros torcedores erguem título de dívida. E assim nós vamos. Então eu quero estudar com os irmãos sobre a igreja de Damasco. Por quê? Boa parte dos estudos em Atos capítulo 9 é sobre a conversão de Paulo, e é muito linda essa conversão. Mas nem sempre os pregadores percebem que logo depois da conversão havia uma igreja em Damasco, e essa foi a igreja mãe do apóstolo Paulo, e é sobre ela que eu quero estudar com os irmãos, sobre o seguinte tema: características de uma igreja saudável. Você pode repetir, por favor? Você prestou atenção que não são características de uma igreja perfeita? Uma igreja saudável. É possível ser uma igreja saudável. Não perfeita, mas nós vamos encontrar esses sinais de saúde aqui na igreja de Damasco. Nós já estudamos 3 características hoje pela manhã. A primeira delas é uma igreja aberta ao convencimento de Deus. Onde a gente vê isso? Ananias, que era o líder da igreja, recebe a visita de Deus e Deus diz a ele: Ananias, vai lá na rua direita, na casa de Judas, e abençoa um homem que está orando, chamado Saulo. No lugar de Ananias, você iria assim de pronto? Ananias disse: não, aquele não, vou não. Aquele homem não. E Deus foi tentando convencer: mas ele vai pregar meu evangelho para os gentios, para os reis. Mas isso também a gente prega. Aí quando Deus disse: ele vai sofrer muito por causa do meu nome, então eu vou. Foi assim que Ananias se convenceu. Queridos, uma igreja saudável está aberta ao convencimento de Deus. Deus está falando comigo e com você individualmente, coisas que precisam mudar na nossa vida, no nosso comportamento pessoal, costumes errados, vícios que estão estragando a nossa vida, procedimentos que precisam parar, para a gente reformular a nossa caminhada. Não só individualmente, mas Deus também tenta convencer a igreja, como é o caso do Apocalipse: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aí ele está falando para uma coletividade. Portanto, uma igreja saudável, ela está aberta. O que Deus está dizendo nos dias de hoje? O que Deus está nos convencendo? Para onde a gente deve ir? O que Deus já tem abençoado? Eu tomei uma decisão na minha vida e no meu ministério. Eu não quero perder nada do que Deus tem para mim na minha geração. Ainda que eu não creia, eu quero que Deus me convença e eu venha a crer. Não quero perder nada. Porque é muito bom experimentar as coisas de Deus. E também tomei uma decisão em relação à igreja. A gente ora para Deus abençoar as nossas ações e é muito bom. Mas eu comecei a andar por aí vendo o que é que Deus já está abençoando. Então, Deus já está abençoando uma coisa ali. Deixa eu ver o que a gente pode aproveitar daquilo que está acontecendo lá e trazer para cá. Não é importar nada, mas fazer uma adaptação, nosso jeitão. Né? Se Deus já está abençoando, pode abençoar aqui também. Segunda característica que nós vimos pela manhã: uma igreja aberta para suprir necessidades emocionais. Eu gosto de ler a Bíblia com imaginação. Eu imagino Paulo, e você sabe, ele era membro do Sinédrio, uma autoridade, estava indo para Damasco com cartas para prender os cristãos, possivelmente estava a cavalo, porque ele tinha os seus seguranças. No caminho ele teve aquele encontro com Jesus e entrou numa casa. Ele não sabia aquela casa de quem era. Eu costumo dizer que ele tinha reserva no Hilton Hotel de Damasco, e de repente ele está numa casa que não sabe de quem é, e aí ele fica 3 dias e 3 noites sem comer, e além disso está cego. Põe-se no lugar de Paulo. E eu gosto de pensar que de vez em quando ele ouvia no seu ouvido aquela voz do caminho: eu sou Jesus,
a quem tu persegues. E o Paulo está reformulando a sua teologia. O que está acontecendo comigo? O que eu vou dizer lá em casa quando eu voltar? Aí ele ouve um barulho na sala, pessoas chegando, e ele percebe que as pessoas estão indo em direção ao quarto que ele estava. E eu imagino ele tenso: vão fazer comigo o que eu pensei em fazer com eles. E ele percebe que alguém se aproxima e põe a mão na cabeça dele, e eu penso que ele fica todo tenso, esperando, quem sabe, uma espada passar no seu pescoço. Mas ele ouve uma palavra: Saulo, irmão. O mesmo Ananias que disse esse homem não, agora diz Saulo, irmão. Eu acho que o Saulo, aliviou. Emocionalmente ele ficou mais equilibrado. Estamos numa sociedade totalmente doente das emoções. Somos seres emocionais. Todos nós temos emoções. Nos alegramos e nos entristecemos ao longo do dia, de mais diferentes maneiras. Tem até um cantor brasileiro muito famoso que gosta disso: emoções, muitas emoções, não é? Meus irmãos, a coisa está tão esticada que eu li essa semana que um rapaz acordou muito bem, foi para o trabalho feliz da vida nesse tempo de Natal, né? E chegou lá no seu lugar de trabalho, o seu companheiro de tantos anos ali do lado, e ele então virou para ele e cantou aquela música da Simone: então é Natal, e o que você fez? O colega virou para ele e falou: você não tem nada com isso. A coisa está tão esticada que depende de qualquer coisa que você fala, já qualquer coisa no trânsito, dá uma briga, tem gente que morre. Há uma doença emocional. E nós precisamos ser uma comunidade terapêutica, cuidando de nós mesmos, também cuidar da cidade. O que a gente pode fazer como igreja para diminuir essa tensão? Sabe, irmãos, às vezes não precisa falar muita coisa, às vezes é um abraço, é um ombro amigo. Eu gosto sempre de pensar, quando Jesus disse que ele iria e mandaria o Consolador, a palavra grega é Paráclito, aquele que vai ao lado. Como é bom ter um ombro amigo, né? E olha, na época do presbítero João, ele cantava muito aquela música: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. A gente precisa de ombro para chorar. Alguém com quem a gente possa conversar. Nesse mundo das redes sociais, parece que nós estamos nos comunicando, mas é errado. Estamos no mundo do egoísmo. É o mundo do fonezinho de ouvido, que ninguém consegue falar com a pessoa porque ela está na dela. E a gente não conversa mais. Eu conheço um restaurante em São Paulo que o dono ficou tão preocupado que quando a família chegava, cada um ia para almoçar, o marido, a esposa e 2 filhos, todo mundo no seu celular, para almoçar juntos no domingo. Então ele pôs uma caixinha ali na frente para o pessoal deixar o celular, e quem deixasse tinha uns 20% de desconto, para ver se as pessoas conversam. O que essa igreja pode fazer por essa cidade para diminuir a tensão? O que você pode fazer pessoalmente na sua casa, no ambiente de trabalho? Vamos diminuir a tensão, vamos ter um comportamento mais agradável, vamos evitar discussões tolas que não vão levar a nada, e vamos contribuir com essa fala. Irmão, vem cá, deixa eu orar por você. Encosta a cabeça aqui. Nesse tempo de pandemia, dificilmente nós temos uma família que não tenha perdido um ser querido. O pessoal ainda está se recompondo dessas perdas. Nós podemos ser uma comunidade mais atuante. Terceira característica que nós vimos pela manhã: uma comunidade aberta para suprir necessidades físicas. O Ananias estendeu as mãos e Saulo foi curado. Ele estava cego, havia como que umas escamas nos seus olhos, por conta da visão que ele teve, e ele foi curado. Nós cremos no ministério de cura. Jesus teve um ministério extremamente atuante nisso. Há uma linha de teólogos que diz que esses dons do passado já cessaram. Mas se você não sabe, deixa eu te dizer, a nossa denominação reuniu-se alguns anos atrás e declarou que os dons são contemporâneos. Nós cremos que os dons são para o hoje e para agora, não ficaram lá atrás.
E o dom de cura é um deles. É lógico que nós temos excessos acontecendo e a gente lamenta por isso. Gente que brinca com esse negócio, gente que quer encher a igreja por conta de milagres. Nós não vamos cair nessa. Tem gente que vende milagre, nós não vamos cair nessa. Diz pela manhã que tem igreja que às vezes põe sal grosso na frente para o pessoal passar em cima, para ficar curado e espantar demônio. Eu moro em Presidente Prudente, terra da picanha, do Nelore, e sal grosso para nós é para temperar a picanha. Inclusive, quando você for a Presidente Prudente, será um prazer recebê-lo em minha casa. Faremos um churrasco, você leva a picanha, eu dou o sal, e a gente compõe, uma boa. Agora, se há excessos de um lado, eu creio que às vezes nós temos um outro excesso, é tanto medo que a gente não pratica, que a gente não ora, que a gente não crê. Eu fiz parte de uma comissão na nossa denominação que estudou ao longo de 10 anos sobre o culto de cura, o uso do óleo para fazer uma coisa séria. Foi aprovado, nós temos uma liturgia própria para isso. São mais de 500 igrejas. Quantas usam? O óleo não é milagroso, o óleo é apenas símbolo do Espírito Santo. Mas parece que nós temos medo disso. Então, se há um extremo de um lado, há também o extremo do lado de cá. Nós temos que encontrar o meio para viver nessa dimensão. Agora, pense no seguinte: nossa responsabilidade é orar, não é determinar. É orar, é pedir. Se Deus vai fazer ou não, o problema é dele. O apóstolo Paulo mesmo orou pelo espinho na carne 3 vezes. Possivelmente tenha sido o problema na vista. O que Deus diz para ele? Não vou te curar, porque a minha graça te basta, vai aperfeiçoar na sua fraqueza. Deus é Deus. A nós cabe orar pelos problemas, pelas enfermidades. Passe a fazer isso. Exerça o seu sacerdócio. Celebramos agora recentemente, dia 31 de outubro, 505 anos da Reforma Protestante. E há um princípio da Reforma que se chama sacerdócio universal de todos os crentes. Teoricamente ele está lá, mas na prática a gente não pratica. Ainda tem muito clericalismo no nosso meio. E eu e você temos autoridade em nome de Jesus para estender as mãos e orar. Não precisa chamar o pastor, não precisa chamar o presbítero. Em alguns momentos a Bíblia diz que você pode fazer, mas você é alguém com autoridade em nome de Jesus, onde você estiver. Creia nisso, exerça a sua autoridade, ore e simplesmente peça. E outra coisa, irmãos, fé e ciência não são inimigas. Em Atos capítulo 28, Paulo está indo para Roma e tem um naufrágio na ilha de Malta. Aí ele vai na casa do chefe da ilha e ele estava com disenteria. Paulo orou por ele, ele foi curado milagrosamente. Você crê que Deus cura disenteria? Mas Lucas, que escreve o livro de Atos e era médico, percebeu que havia um problema em toda a ilha, alguma coisa havia acontecido. Então Lucas registra que os habitantes foram curados, mas são 2 verbos diferentes, é muito interessante. O que se refere ao pai de Públio, o chefe da ilha, dá a ideia de uma cura extraordinária e sobrenatural. Mas quando Lucas diz que os demais habitantes da ilha foram curados, ele usa a palavra grega terapia. É outra palavra. Quem sabe ele fez um chá de folha de goiabeira, para travar a galera, porque estava todo mundo desandado. Então tinha que usar remédio daquela época. Então, fé e ciência não são inimigas. Deus pode curar a Claudinha lá no consultório, antes dela fazer a cirurgia. Deus pode curar. Ou Deus vai curá-la com a cirurgia que ela vai fazer. Meus irmãos, não precisamos viver em crise por isso não. E olha que os remédios vêm da onde? Vêm da terra. Porque Deus nos criou do pó da terra para que houvesse essa interdependência. Está no livrinho, se você comprar, você vai perceber isso. Olha que coisa linda. Deus nos fez da terra para que nós pudéssemos ter da terra tudo aquilo que a gente necessita, até os remédios também. Agora vamos ver algumas características desta noite. Uma igreja aberta para suprir necessidades espirituais. É a primeira desta noite e a quarta do dia. Uma igreja saudável está aberta para suprir necessidades espirituais. Onde a gente vê isso? Quando Ananias estendeu as mãos, Saulo não apenas foi curado, mas ele ficou cheio do Espírito Santo.
Novo nascimento. Naquele momento, Paulo nasceu de novo. E o novo nascimento é de fora para dentro, é o Espírito Santo que vem no meu espírito, com E minúsculo, e gera uma nova criatura. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos: importa-te nascer de novo. E o Nicodemos achou que era voltar no ventre da mãe. Jesus disse: não, não é por aí. Então, meus irmãos, a conversão é um ato sobrenatural do Espírito Santo que vem e convence o pecador da justiça, do juízo, e convence do pecado, para que ele se arrependa e volte para o Senhor Jesus. Agora, é um grande milagre, talvez o maior milagre que a gente tenha na história de cada um de nós, e em cada um Deus age de um jeito. A gente faz conferências evangelísticas e Deus usa as conferências também, mas também Deus convence as pessoas milagrosamente. Meus bisavós moravam aqui em Espírito Santo do Pinhal, perto de Campinas, extremamente religiosos, e foram para Campinas para um tratamento de saúde, se hospedaram na casa de parentes que já tinham se convertido. Naquela noite, à luz de lamparina, teve uma reunião na casa desses parentes. O pastor da igreja, reverendo Álvaro Reis, um grande líder presbiteriano. E o reverendo Álvaro percebeu o desejo da minha bisavó de tocar na Bíblia. Ela nunca tinha tocado numa Bíblia, porque na época isso era proibido. E o Álvaro não apenas deixou ela tocar, mas deu a Bíblia dela para ele, dele para ela. Eles foram embora, voltaram para a fazenda onde moravam e começaram a ler a Bíblia toda noite à luz de lamparina, sem ninguém para explicar, e nem podia dizer que tinha a Bíblia. E foram lendo. O seu Antônio e a Dona Maria. Uma noite leram o Êxodo 20, os 10 mandamentos. Foram dormir. Dia seguinte a Maria falou: Antônio, pega aquela santaiada que tem ali, faz um buraco e joga. Que isso, mulher? Como assim? Mas você não leu ontem? O que nós lemos ontem? Ele nem lembrava. Não terás outros deuses diante de mim, e nem a eles darás culto. Nós estamos errados. Mas, Maria, é eles que ensinam a gente, estão ensinando errado. Faz o buraco e joga. Aí ele lembrou que ia comprar aquelas coisas, tinha custado uma grana, ele falou: vamos vender? E a minha bisavó, meus irmãos, sem nem ninguém orientando a não ser o Espírito Santo, disse para ele: se não serve para nós, não serve para ninguém. E a história da minha família começa dali. Hoje nós já somos em 6 gerações de pessoas convertidas ao Senhor. Deus faz os milagres. Deus converte as pessoas. Agora, uma igreja saudável, ela está aberta, ela quer crescer, ela deseja que as pessoas venham, ela tem estratégias de evangelização. Não existe apenas um método, uma maneira de evangelizar, muitas maneiras. Mas uma igreja saudável, ela se preocupa. O crescimento quantitativo, meus irmãos, é bíblico. Você pega o livro de Atos, Lucas vai escrevendo o livro de Atos, parece um hino. De vez em quando tem o coro onde ele diz: e a igreja crescia. Aí ele conta mais um pouco e a igreja crescia. Eu conheço alguns pastores que dizem: não, Paulo, não se preocupe com isso não. Mais importante do que a quantidade é a qualidade. Vai falar para Deus isso. Porque lá no Apocalipse, o que vai estar de gente na frente do trono é multidão de milhares, milhares. Então nós temos que nos preocupar em crescer. Não é crescer por crescer, mas faz parte do DNA da igreja do Senhor Jesus crescer. E uma igreja saudável está aberta. Sabe o que acontece? O Paulo recebe o Espírito Santo, é um novo convertido agora. O que a igreja faz? O batiza. Olha que coisa, ele é inserido no corpo de Cristo. Não deu tempo de fazer a classe preparatória. Ali mesmo Ananias já o batizou. E a igreja o inseriu no corpo de Cristo. Então, quando uma pessoa se converte, a igreja pode ter uma classe preparatória, vai fazer um discipulado, e vai chegar o dia em que a pessoa vai assumir seu compromisso com o Senhor Jesus, na frente de todo mundo. Por isso que se chama profissão de fé pública. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Orem para que essa igreja cresça.
Trabalhem para que essa igreja cresça. Façam o melhor para ela crescer. Não sei se os pastores aqui têm ensinado vocês sobre Bíblia de maneira correta, meu querido Valdir. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Quantos? Pode. Quantos evangelhos? 4? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês estão errados. São 5 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João e o meu. A maioria das pessoas não lê a Bíblia, mas leem a Bíblia na minha vida. Posso ouvir um amém aí, gente? A Bíblia que esse povo de Marília está lendo não são os 4 evangelhos, é o 5º evangelho. É a maneira como você trabalha, é a maneira como você discute as coisas, é a maneira como você apazigua a questão. Ou às vezes, infelizmente, a fama de alguns crentes é que eles são os maiores problemáticos nas empresas. Que coisa terrível. Reverendo Jonas Dias Martins foi pastor em Londrina há muitos anos, um homem negro, alto. Eu morei em Londrina em 85, trabalhando pela Junta de Missões, marquei um encontro com ele. Ele estava cego, de terno, ele ia fazer aconselhamentos pastorais. Ele foi pastor em Prudente no passado, muito amigo do meu pai, que também fora pastor. Me apresentei e falei com ele e meus irmãos, conversando normalmente. O timbre de voz dele era o Cid Moreira. Agora, pregando era uma coisa, assim, fora da curva. Falei, reverendo, eu estou aqui porque eu quero alguns conselhos para a minha vida pastoral. Eu sou um jovem pastor. E eu tento imitá-lo, viu, meus irmãos? Ele olhou para mim e disse: meu jovem, no reino de Deus, se nós não atrapalharmos, já estaremos fazendo uma grande obra. Tenho eu atrapalhado ou ajudado? Tem você atrapalhado ou ajudado? Essa igreja vai crescer. Ela pode crescer, pode aumentar o número, com o trabalho de todos, porque a responsabilidade é de todos. Outra característica de uma igreja saudável, meus irmãos, é uma igreja aberta para novos ministérios. Onde a gente encontra isso? O Paulo, depois de convertido, o Ananias não falou para ele assim: agora você vai ficar 1 ano sentadinho aí no banco para você criar maturidade. Depois a gente vai pensar se você vai dar aula na escola dominical. Foi assim? O homem era um rabino. E ele foi na sinagoga de Damasco. E lá ele falava que agora o Jesus que antes ele perseguia era o Cristo. Ele abria o Isaías 53, que fala do servo sofredor, e falava de Jesus. E diz o texto que ele confundia os judeus em Damasco a respeito de Jesus. Novos ministérios, a igreja viu nisso uma grande oportunidade. Ninguém entraria na sinagoga no seu Paulo. Ele tinha autoridade para abrir os pergaminhos e ler os textos do Antigo Testamento. Meus irmãos, nós não temos apenas os ministérios chamados oficiais, pastores, presbíteros e diáconos. Isso é uma nomenclatura que a gente colocou, porque quando uma igreja, para ser organizada, ela precisa ter no mínimo esses 3 ministérios. Mas não são só esses, ao contrário. Ministérios surgem dependendo das circunstâncias que se apresentam. Muitos de vocês conheceram uma missionária da nossa igreja lá de Florianópolis chamada Bugra, a Bugrinha. Faleceu algum tempo atrás. Ela trabalhou entre os hippies. Aí depois ela era líder do projeto Siloé, projeto que visitava os enfermos terminais. Visitar doente no hospital já não é fácil. Visitar um doente terminal é mais complicado. Sabe por quê? Irmãos, em geral a gente nem sabe fazer visita direito. Sabe como é que é? Você chega no hospital, pergunta para a pessoa: como é que você está? Uma pergunta que você não pode fazer. Se ele tivesse bom, ele não estava lá. O que você tem? Piorou. Às vezes é uma coisa que não dá nem para falar onde é que é. Quem é seu médico? Doutor fulano. Minha mãe morreu na mão dele.
E aí você leva comida, porque a dieta dele, ele não pode comer, mas você leva para agradar. Fica lá 3 horas fazendo piquenique. Para! Se já fazer visita para uma pessoa normal é complicado, você imagina para doente terminal. E a Bugrinha tinha um ministério. Ela chegava no leito daqueles jovens, homens e mulheres aidéticos. E ela dizia claramente: ô bicho, se Deus não bater o cartão na sua vida aí e curar você, você vai morrer amanhã. Você aceitou Jesus? Não, então vamos aceitar agora. Não é todo mundo que vai ser chamado para esse ministério. Há muitos ministérios. E eles aparecem conforme as necessidades. Veja bem, a igreja está grande em Jerusalém, muitas viúvas e órfãos. E aí tinha aquela coisa de quem podia vender sua propriedade, não era obrigado, para socorrer os necessitados. Mas as viúvas gregas que haviam se convertido foram esquecidas na distribuição da cesta básica. Elas botaram a boca no trombone. Foi o primeiro movimento feminista na vida da igreja. Os apóstolos viram aquilo e falaram: não, isso não pode acontecer, isso está errado. Mas nós somos responsáveis pela oração e pela palavra. Ó, o ministério, vamos escolher algumas pessoas para cuidar disso, que isso não pode mais se repetir entre nós. Nasce o ministério diaconal. Não foi um anjo que mandou, não foi Jesus que mandou. A igreja entendeu que a necessidade deveria ter pessoas para cuidar. Há muitos ministérios hoje, na época de Jesus não tinha. Ministério do pessoal que está aí na nossa retaguarda, na tecnologia, transmitindo esse culto online. Gente, eu sou da época do sinal de fumaça. Esse negócio das tecnologias é complicado. Eu tenho um netinho de 1 ano e meio, ele estava em casa esses dias. Meu filho abriu o celular no negócio de desenho. Ele com o dedinho dele foi escolhendo o desenho que ele queria. Eu, na minha época, o único desenho que tinha terça-feira à noite na televisão branca e preta, que era do vizinho ainda, era um desenho lá do Japão que a gente ia assistir. Era aquilo e não tinha outro. Hoje, tudo mudou. Que bom que tem a tecnologia, mas ela pode ser um estrago também, né? Então, qual é o ministério que você desenvolve? Deus pode incomodar você com alguma ideia. Não vá fazer nada, não vá saindo fazendo as coisas, não. Se Deus te der uma ideia que a igreja pode fazer, procure a sua liderança. Vê se você tem a bênção deles. Vê se você tem a retaguarda deles para fazer. Um dia uma irmã chegou para mim, prudente, e disse: pastor, vamos abrir uma classe para pessoas analfabetas na cidade? Eu falei: mas tem gente analfabeta na cidade? Tem, pastor, e é muita gente. Eu falei: então vamos lá. Sem nenhuma parceria com a prefeitura, a igreja bancando tudo. Faz 25 anos que nós temos o curso de segunda, terça e quarta. Professoras aposentadas ou não, que são voluntárias e vão lá ensinar as pessoas mais velhas, que vieram para Presidente Prudente no passado, não tiveram chance de estudar e agora vão aprender. Na primeira formatura eu fui, e nunca me esqueço do que eu ouvi. Uma senhorinha foi dar o testemunho dizendo: agora eu estou no ponto de ônibus, eu não preciso mais parar o ônibus e perguntar para o motorista para onde o ônibus vai. Eu não preciso perguntar para ninguém que esteja no ponto, porque eu sei emendar as letrinhas. Isso para mim e para você talvez não seja nada. Olha, eu fui à Alemanha e eu bati o olho naquelas placas. Meu Deus do céu, que língua horrível. Não entendia nada daquelas palavras. Eu me senti o analfabeto. Como é duro você olhar para uma placa e ela não te dizer nada. Qual é seu ministério? Tenha uma ideia, pense. O que a igreja pode fazer? Quem sabe de maneira coletiva, ou você mesmo. Quando nós começamos conferências missionárias lá em Prudente, uma senhora me procurou e disse: pastor, eu não sei pregar, não sei cantar, e meu marido não é crente, mas eu gosto de fazer comida árabe. Será que se eu fizer uma sobremesa árabe e trouxer, a gente pode vender aqui e reverter para missões? Eu falei: pode, irmã. Nasceu o projeto Sobremesa Missionária. Depois da escola dominical, que é aquela bancada, todo o terceiro domingo. A igreja já sabe, as irmãs não precisam se preocupar com doce.
compra ali a sobremesa, leva para casa, ainda vai abençoar a obra missionária. Dorcas tinha uma agulha, Dorcas tinha. E quando ela morreu, as mulheres choraram, porque ela iria fazer falta. Qual é o seu ministério? Nós temos uma demanda muito grande de ministérios nos dias de hoje, e a igreja precisa que você peça a Deus uma direção. Senhor, estou fazendo nada. Eu quero dizer para você o seguinte, tenho uma boa notícia para você. Eu e você não vamos ser convocados por Tite para ir para a Copa do Catar. Não vamos ser. Mas eu e você já fomos convocados para jogar na seleção do Senhor. E na seleção do Senhor não tem reserva. Você veste a camisa, entra, faz a sua parte. Muitas vezes a gente pensa a igreja como um jogo de futebol, né? Tem uns 22 correndo e o resto tudo sentado, ora aplaudindo, ora criticando. Não é assim não, meu irmão. Se você conheceu a Jesus, você tem que vestir a camisa do reino dele, entrar no campo e vai na posição que você tem que ir. Qual é o seu ministério? Agora é lógico que tem muitas demandas, e aí nós temos que ter um certo cuidado com algumas coisas, porque tem que abrir espaço para todo mundo. Então lá em Prudente nós decidimos que ninguém da igreja teria mais que 3 ministérios, para poder equilibrar as suas ações e fazer da melhor maneira o que vinha às suas mãos. E a última característica de uma igreja saudável que eu quero repartir com os irmãos é uma igreja aberta para novos desafios. Está no finalzinho do versículo 23 até o 25. O que acontece? Paulo começa a pregar na sinagoga, os sacerdotes ficam enciumados, porque o cara era bom, era fera, estava convencendo os judeus que Jesus era o Cristo. Então ameaçam prendê-lo e depois matá-lo, armam toda a situação para pegá-lo. Eu acho que aí o Ananias podia chegar e dizer: ô Paulo, ó, tá vendo? Deus falou para mim que você ia sofrer por causa do meu nome, se vira. Não, a igreja de Damasco ficou pensando em como proteger o rapaz, e perceberam que havia um buraco na muralha, e numa noite desceram-no dentro de um cesto. Queridos, aqueles homens, não sei se 3 ou 4, segurando as pontas das cordas, enquanto Paulo descia dentro daquele cesto. E eu gosto de imaginar que dentro do cesto, para camuflar um pouco, tinha uma melancia, uns abacaxi, umas bananas, para encobrir o rapaz. E você sabe que quando você começa a descer, está todo mundo animado, mas vai passando o tempo, parece que a muralha tinha em torno de 10 metros, vai cansando. Compra um pacote de 5 quilos no mercado da irmã Adriana ali, né? Tem um mercado, né, irmã? Já fiz propaganda, hein? Bem de boa. Sou garoto propaganda, pode me contratar. Compra lá um pacote de açúcar de 5 quilos, no primeiro quarteirão você carrega, beleza. No segundo, ele já está espichando no seu braço. No terceiro, você põe em cima do muro. No quarto, você chama o Uber. Pesa. E aqueles homens correram o risco de morrer, porque se fossem pegos, seriam mortos. Agora pensa comigo aqui, olha que coisa linda. Paulo não era o apóstolo famoso, Paulo estava começando sua vida, e a igreja vai arriscar a sua reputação, a igreja vai arriscar a vida de outros irmãos por causa de um crente novo. A igreja de Damasco não sabia que naquele cesto estaria o homem que haveria de escrever metade do Novo Testamento. Só isso. Aqueles irmãos, quem sabe de Damasco, nem sabem disso. Mas um dia eu lendo, eu fiquei pensando: quando eu chegar no céu, eu vou procurar os homens que seguraram as pontas das cordas. Quero dar um beijo neles. Porque se hoje a gente lê as cartas de Paulo, a gente deve àquela igreja que segurou as pontas das cordas. Ela aceitou um novo desafio naquele momento. Nós temos muitos desafios para ser crente nos dias de hoje. Segundo os filósofos, nós estamos vivendo na época da pós-modernidade, da hipermodernidade ou da modernidade líquida. É tanto nome que eu nem sei direito o que cada coisa significa. Mas o fato é que não temos mais valores sólidos. Tudo é relativo.
Aí você vem com a sua proposta de cristão, onde você diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Jesus salva. Seu amigo diz assim: mas eu não acho não. Porque tudo é relativo. Não temos mais valores sólidos. Os valores morais, chamados judaicos cristãos, estão se desmoronando em toda parte, não só no Brasil. E aí você vem com a sua postura: não, eu sou crente. Agora, irmão, vamos sair daquela ideia de que o crente é a religião do não. O crente não faz, o pastor não deixa. Para com isso. Seja honesto e sincero. Olha, é o seguinte: se alguém te oferecer droga, você fala: não, eu não preciso. Mas como não, rapaz, é bom? Eu não preciso. Jesus é maior do que qualquer coisa. Se alguém te oferecer corrupção debaixo do pano, a gente mete o pau nesse povo todo envolvido com corrupção. Quando alguém te propuser uma situação dessa, você fala: não. Um diácono da minha igreja, trabalhando no setor público estadual, na área da saúde, foi chamado para participar de um grupo de desvio de verba. Pela sua consciência cristã, ele disse não. Morando em Presidente Prudente, seu chefe, envolvido com a tramóia, armou um esquema. Ele foi transferido para uma cidadezinha bem pequena da Alto Sorocabana. Isso, para quem está na carreira pública, é uma pancada. Mas ele foi, me procurou, oramos juntos, e ele mudou-se para lá. Passado algum tempo, a corrupção foi descoberta. Aquelas pessoas foram presas e demitidas a bem do serviço público. E quem é que foi convidado para voltar como chefe daquela sessão? Aquele irmão. Lembra de José, do Egito? Quando ele encontra os irmãos, ele diz: não foram vocês que me mandaram para cá, não. Deus só usou vocês, mas foi Ele que me trouxe aqui. Queridos, o desafio de ser cristão, o desafio de se envolver com a igreja. Hoje nós estamos com uma moda aí dos tal desigrejados. Esse povo, não sei se eles leem a mesma Bíblia que eu leio, porque a Bíblia que eu leio, quem criou a igreja foi Jesus. E se foi Jesus que criou, o negócio que a gente tem que participar. Se não fosse Ele, então a gente podia abrir mão. Eu e você, como cristãos, eu como pastor, já vi muita coisa na igreja do Senhor Jesus. Mas eu descobri por que eu não largo dela. Porque o dono dela não a abandona, então eu não tenho direito de abandoná-la. O cristianismo, a experiência da conversão é individual, mas a vida cristã é coletiva. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, já deixou de ser apenas um indivíduo. Temos que aprender a conviver uns com os outros. Tem alguma família perfeita aqui que não tem nenhum problema? Levanta a mão. Tem? Nem a minha, meus irmãos. É assim mesmo. Eu digo que casamento é uma viagem de caminhão, que você escolhe quem vai na cabine com você, mas você não escolhe quem vem na carroceria. Na carroceria vem de um tudo, não vem? Vem gente boa, vem parente mais ou menos, e vem uns parentes atrapalhados. Tem parente que você fala: eu sou primo em 3º grau dele. Tem outro que você fala: nem sou parente. Na família há problemas. Eu e a Rubenita, vou entregar nós aqui, viu? Eu e Léia éramos noivos, e Rubenita e Wilson eram noivos, e nós fomos fazer um curso de noivos lá em Jandira. A gente queria fazer um negócio direitinho. Jaime Kemp tinha uma apostila com mimeógrafo a álcool. E lá ele contou uma ilustração, não sei se a Rubenita lembra. Você viu falar no marido bomba? O que é o marido bomba? É aquele que vive falando em casa assim: vocês vão ver o dia que eu explodir. Vocês vão ver o dia que eu explodir. A família vive numa tensão. Vai que é hoje. E aí, como você não sabe, a hora que ele põe o carro na garagem, dependendo da maneira como ele põe, o cachorro já vai para baixo da cama, porque ela é hoje. A fiarada some. Terrível, meus irmãos, você andar num campo minado, você não sabe se vai explodir.
Ô meu irmão, você tem sido marido bomba? Ou você põe desculpa? Não, eu sou assim mesmo, é minha raça. Ou depois do novo nascimento Jesus mudou, meu irmão, para com isso. Muda o comportamento, não tem que ser marido bomba não. Mas para eu não apanhar dos irmãos, eu vou lembrar outra ilustração, Benito. Jaime Kemp falou da mulher rixosa. Salomão disse que é melhor viver no deserto do que com uma mulher rixosa dentro de casa. A palavra rixa no hebraico também pode ser goteira. A geração nova não tem nem ideia do que é goteira, mas nós do passado não tinha laje em casa, então quando chovia era uma correria para pôr as vasilhas para segurar a água, não é? A gente resolvia o problema da água escorrer. Só que você ia dormir, tinha aquele barulhinho, pim, 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 pim. Aí o Jaime falou: olha, ô mulher, muda o disco, seu marido não aguenta mais. No que ele chega em casa não tem outra palavra a não ser aquela de sempre, e falando e reclamando. Muda o disco, pim, 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 não há quem aguente. Se a gente vê alguns maridos dessa igreja aqui andando aí pelas rodovias, você já sabe o que está acontecendo. Porque é melhor viver na rodovia do que com uma mulher rixosa dentro de casa. Desafio para a gente mudar o nosso comportamento com os nossos filhos. Pais e mães, vocês que têm filhos na infância ou no início da adolescência, não deixa o mundo nem a escola falar de sexo para eles. É responsabilidade de vocês. Eles têm que aprender direito, para não cair na gandaia, para não cair no ensino errado. Protejam. Essa é uma geração chave. Essa é uma geração estratégica. Nós não podemos perdê-la. E cabe a mim e a você. Sabe que eu sou avô, meus 2 filhos já são pais, né? Mas outro dia, lendo a Bíblia, eu descobri que eu tenho um novo ministério. O ministério de ser avô. Quando eu estava lendo a carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: a fé que habitou em tua avó, passou para tua mãe e chegou em você. Falei: opa, eu tenho um ministério aqui, agora eu sou avô. E essa fé que habita em mim, que está passando para os meus filhos, tem que também passar para os meus netos. E aí eu descobri que é ministério, não é apenas rolar com eles no chão, não. Não é só brincar com eles. Quem aqui é avô e avó? Levanta a mão, deixa eu ver. Velha arada que tem, meu Deus do céu, coisa boa. Você sabe qual é a definição de avô e avó? Eu vou falar do avô porque fica genérico. É o burro que o filho doma para o neto montar em cima. Isso é avô. Eu não tinha muitos relacionamentos com os meus avós, a coisa era muito distante. Naquela época era complicado. Hoje não, né? A molecada chega, nem chama mais a gente de senhor, já chama de você. É uma intimidade. E nós temos que aproveitar esses momentos, meus irmãos. É um desafio educar filhos nos dias de hoje. Eu oro pelos meus filhos e oro pelos outros pais, para que sejam sábios. Seu filho vai passar mais tempo na escola do que com você. O que ele vai aprender na escola? Li essa semana, e há coisas que eu tenho até que ter cuidado para dizer aqui. Que uma menina, 4 anos, na escola, comentou com a outra menina, que estava apaixonada por uma outra menina, e já tinha beijado. Tenha qualidade de tempo com seus filhos. Coisa mais importante que você vai deixar para eles não é a casa, não é a herança material, isso é bom, mas é a herança de fé, porque essa não perde, essa ninguém tira. Uma igreja saudável, então, ela está aberta para esses novos desafios que surgem nessa geração que nós estamos vivendo. Você está a fim de pegar a ponta da corda? Você está a fim de segurar ali para alguém ir em algum lugar e fazer a obra do Senhor também? Então, essa é a igreja de Damasco, uma igreja saudável. Com certeza ela tinha seus problemas também, mas até onde a gente consegue entender, ela tinha muitos sinais de
saúde. Eu vou repeti-los. Uma igreja aberta para o convencimento de Deus. Uma igreja aberta para suprir necessidades emocionais. Uma igreja aberta para suprir necessidades físicas. Uma igreja aberta para suprir necessidades espirituais. Uma igreja aberta para novos ministérios. E uma igreja aberta para novos desafios. Tenho aprendido ao longo do meu ministério, naquele lindo texto que está no Novo Testamento, que a gente não deve ser apenas ouvinte, mas também praticante da palavra. A gente ouve uma mensagem e a gente fica às vezes até tocado pela mensagem, mas às vezes não pratica. Queria convidar você a ficar em pé para a gente praticar um pouquinho sobre o que a gente estudou aqui. Na liberdade que podemos ter entre nós, se você tiver liberdade de pôr a mão no ombro de alguém ou na cabeça, lembre-se que nós temos autoridade em nome de Jesus, é o sacerdócio universal. Troquem orações, e vamos ter orações em voz alta, mas não precisa gritar, pode ser num volume baixo que você possa ouvir. E vamos orar por dois aspectos. Primeiro, para que Deus levante novos ministérios nessa igreja. Segundo, para que essa igreja saiba encarar os novos desafios que estão vindo pela frente. Vamos formar grupos aí de 2 ou 3, como você achar melhor. Vamos ter um tempo de oração. Pode orar, irmão. Não é coisa de pentecostal orar alto, não. É nosso também, viu? Ore com alguém que está do seu lado. Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, seu filho. Tenha um tempo de oração. Repito, ore para que Deus levante novos ministérios. E ore para que essa igreja saiba enfrentar os novos desafios. Vamos dar um tempinho para todo mundo orar. Pessoal do louvor, segura só um pouquinho aqui o som para mim. Irmãos, eu queria, antes de ir embora, ensinar a vocês, como eu ensinei pela manhã, um grito de guerra que eu aprendi num congresso e faz muito bem para a gente. São 3 perguntas que eu faço, vocês me dão 3 respostas. A primeira pergunta é: quem vive? E a resposta é: Cristo. Quem vive? E a segunda pergunta é: ao seu nome,
A resposta é glória. Quem vive? Ao seu nome? E a terceira é, e ao seu povo? E a resposta é vitória, vitória, vitória. Quem vive? Quem vive? Ao seu nome? Ao seu nome? E ao seu povo? Deus abençoe em nome de Jesus. Antes de nós sairmos, vamos adorar com essa canção. Nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Filho, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Uma igreja saudável, ela cuida daqueles que estão sofrendo. Se você está passando por algum momento, coloque diante de Deus agora sua vida, sua dor, sua preocupação. Vamos orar, vamos clamar. Peça a Deus, tem misericórdia de mim, da minha casa, cuida das minhas necessidades. Entrega ao Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, nós recebemos a Tua palavra e queremos sair daqui para vivermos essa igreja saudável. Mas se há alguma coisa em nós que está doente, seja nosso corpo, se tem alguém enfermo,
Se tem alguém depressivo, desanimado, angustiado, toca agora, Pai, em nome de Jesus. Aonde o Senhor está, a mudança, a transformação, nós cremos, e é uma igreja curada, que vai se levantar para ser saudável, para curar e alcançar outros, e nós cremos, Pai, que o Senhor vai fazer isso, através daqueles que o Senhor está aqui tocando, aqui alcançando, Pai. Levanta o abatido, ferido, que o Senhor enxugue toda lágrima, Pai, e nós cremos que o Senhor vai nos levar para uma semana de vitória, abençoada. Cremos, ó Pai, que o Senhor estará conosco. Abençoe aqueles que vão viajar, como o pastor Paulo, que o Senhor abençoe ele, sua esposa, seus filhos, netos, o seu trabalho na faculdade, o seu ministério. Obrigado pela semana tão abençoada, proveitosa que tivemos juntos. Que o Senhor, ó Pai, derrame sobre ele a tua paz, a alegria do teu Espírito, e que ele continue a ser um canal de bênção por onde ele estiver. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, autor, consumador da nossa fé, Cristo Jesus e o Espírito Santo, Consolador, guie você em todos os momentos, em todos os dias da sua vida, hoje e para sempre. Amém, amém.